Eric, boa tarde para você. Obrigada pela participação mais uma vez aqui na sexta-feira, já a participação tradicional aqui no nosso programa, no Poder Expresso. E vamos começar falando sobre um assunto que está tomando o noticiário americano, né? Esse banimento do TikTok que está previsto para acontecer no domingo. Explica pra gente de onde é que surgiu esse grande entrave entre a justiça americana e o TikTok. Muito boa tarde, Lara. Realmente, muita gente especula que de fato não vai acontecer, mas de momento tudo indica que de fato vai ter um banimento do TikTok aqui nos Estados Unidos a partir do domingo. Houve nos últimos 2 ou 3 meses uma série de manobras em volta do Capitólio. Foi um assunto que juntou tanto democratas quanto republicanos. Juntos assim voltaram e o Joe Biden assinou a lei afirmando que o TikTok ou tinha que mudar de controle acionário, ou seja, ser vendido basicamente em termos práticos, ou seria banido dos Estados Unidos. E houve uma tentativa de última hora do TikTok alegando que eles tinham direito à livre expressão, e citando esse princípio básico da Constituição americana, mas a Corte Suprema disse que a questão do TikTok não é a questão da direito de livre expressão, mas é de fato a quem pertence o TikTok. O TikTok é uma empresa que pertence à ByteDance, que é uma empresa altamente controlada pelos chineses, e muita gente no governo americano acha que, ou pelo fato de assim, os chineses poderem estar pegando informações sigilosas sobre milhões e milhões de americanos, tem mais de 170 milhões de americanos que usam o TikTok, mais de quase 60%, Lara, dos americanos com menos de 30 anos de idade usam o TikTok regularmente. Ou seja, é um fenômeno. Assim, é um fenômeno no Brasil também, mas eu acho que nos Estados Unidos mais ainda. E eles estão preocupados com essa a questão da segurança dos dados dos usuários e também uma outra preocupação que se um dia no futuro a China quisesse usar o TikTok para divulgar ou propagar certas informações que são a favor da China ou para manipular a política norte-americana, teria uma ferramenta muito hábil para fazer isso. Então, em base de tudo isso, isso está virando à tona esse fim de semana. Vamos ver. O Donald Trump disse que ele ainda está avaliando, ele acha que talvez não seja uma boa ideia, mas muitos expertos, peritos da área, não sabem exatamente como o Donald Trump poderia intervir nessa altura. Pois é, sobre Donald Trump, pelo perfil dele, né? Mas muito mais liberal do que o de Joe Biden e assertivo para interferir em todas as questões do país. O TikTok, obviamente, impacta muito nos Estados Unidos, é uma gigantesca rede social. Você acredita que ele fará o possível para interferir caso o banimento aconteça de fato no domingo, para reverter essa situação quando tomar posse? Olha, é uma questão muito interessante, que por um lado, tem uma outra parte que ninguém fala, mas assim, o Donald Trump, ele é dono de uma grande rede social, a Truth Social, que é a rede social dele, que ele lançou justamente porque era antes do Elon Musk comprar o Twitter para ser mais ou menos um Twitter conservador. Além disso, os amigos dele, o Elon Musk, que é dono do Twitter agora, e o Mark Zuckerberg, que é dono do Facebook, que agora está virando cada vez mais um amigo lá da nova administração do Trump, do novo governo Trump. Ou seja, esses caras vão beneficiar muito. Se TikTok, um grande concorrente deles, sumir, isso vai ser muito bom para a Meta, que é dona do Instagram, é dona do WhatsApp, é dona do Facebook, e obviamente para o Elon Musk, que é dono do Twitter. Então tem essa questão econômica que ninguém se fala, mas ou seja, é muito visível que tem esse aspecto também. Mas, por outro lado, o Donald Trump adora ser popular, adora ser adorado e amado, como qualquer político, não é uma questão só dele. Mas assim, imagina que ele tira uma coisa que é um. Se você tem menos de 30 anos, ela tem uma filha que tem 19 anos, ela está no TikTok o dia inteiro. Imagina se você tira esse entretenimento de
170 milhões de americanos, ou seja, muita gente vai ficar, para falar bem brasileiro, tiririca. Ou seja, então, quer dizer, ele não, talvez se ele decidir intervir, vai ser mais por causa disso. Ele não quer entrar já no segundo mandato dele, já deixando muita gente zangada por causa dessa questão que removeram uma coisa amada. Agora, Eric, você disse, né, que você não acredita que esse banimento vai de fato chegar a acontecer. O que pode acontecer de hoje até domingo, quando esse banimento está previsto, para mudar essa situação? Eu acho que até domingo nada pode acontecer. O Trump toma posse na segunda-feira e a partir disso aí ele vai ter poder. Hoje em dia o Trump não pode fazer nada, não é presidente ainda. Mas a partir da segunda-feira, ou desde uma ordem executiva, ele pode tentar reverter ou talvez criar um período de maior estudo, ou coisa assim, para tentar fazer um lobby com a Câmara Baixa e o Senado para tentar eventualmente criar outro mecanismo, ou ele pode realmente intervir no sentido de forçar uma venda, porque na verdade, como eu disse antes, o problema não é o TikTok em si, é quem controla o TikTok, que são os chineses, ao final das contas. Então, talvez forçando uma venda, uma participação da venda para um dos amigos dele, ou seja, do Jeff Bezos, do Elon Musk ou alguém assim, talvez seja o que ele está pensando. Bom, e a gente já falou bastante sobre Donald Trump, sobre a posse que vai ser na segunda-feira, mas eu queria que você desse suas impressões. O que você acha? Como é que você acha que vai ser essa posse de Donald Trump? Ele vai fazer alguma coisa de diferente? O que é esperado? Afinal, foi uma vitória gigantesca dele, né? E que muda os rumos nos Estados Unidos, né? Acabou de anunciar há poucas horas atrás, na verdade menos de uma hora atrás, de que a toma de posse vai acontecer num local fechado, né, por causa do clima, ou seja, vai estar menos 0 graus Celsius, ou seja, vai ter temperaturas muito baixas e na última toma de posse dele teve quase 1 milhão de pessoas. Lembra que teve um bafafá naquela época, porque o Trump assim, alegava que ele tinha mais gente que Obama, e ele até mostrou fotos, assim, manipulou fotos para mostrar que tinha mais gente que Obama e tal. Agora ele consegue totalmente sair dessa discussão de quem teve mais ou menos, porque o clima está forçando ele a botar toda a parte a parte da toma de posse, a parte formal, dentro do Capitólio. Então não vai ter mais assim essa questão de quem teve mais gente ou menos gente. Mas você acha que ele vai fazer alguma coisa diferente no evento, que ele está planejando alguma coisa que pode surpreender? Agora não se sabe, né? Porque mudando totalmente o cenário, né? Mudando. A última vez que teve uma toma de posse que não estava na parte fora do Capitólio, dentro, foi, acho que durante o mandato do Reagan, ou seja, uma questão de 40, 50 anos atrás, né? Então, eu acho que não se sabe ainda como vai ser, acabaram de anunciar isso, não se sabe exatamente como vai ser o procedimento diante disso. Evidentemente, tem muita gente que já há muito tempo estão planejando ir para Washington para celebrar a inauguração do Trump, então, quer dizer, evidentemente ainda vai ter as festas, etc. Agora, se vai ter algo bem diferente ou não, não se sabe, porque há quase meio século que não tem um evento assim, um local fechado. Agora, umas bafafás, vamos dizer, que já estão correndo por aí, é que, por exemplo, a mulher do Barack Obama, Michelle Obama, já disse que não vai participar, não vai estar na toma de posse. O Barack Obama, sim, ele disse que sim. E se lembra que a Michelle Obama também não foi no funeral do Jimmy Carter, o ex-presidente Jimmy Carter, na semana passada. Então, quer dizer, e muita gente sabe que Michelle Obama não tem paciência nenhuma para os Trumps. Então, quer dizer, não foi uma grande surpresa, mas lembra que o Trump também não assistiu a toma de posse do Joe Biden, né? Ele saiu da Casa Branca e não assistiu a toma de posse do seu sucessor. Então, quer dizer, estamos vendo essas bafafás entre o elite político em Washington e com certeza vai ser um dia bem interessante com muita coisa para comentar na segunda-feira. Com certeza, e você estará aqui com a gente, né, na segunda-feira para comentar todos os pormenores dessa cerimônia no programa, no Poder Expresso de segunda-feira.
Agora, temos outra situação grande acontecendo no domingo, que foi aprovada hoje, mas que acontece no domingo, que é a liberação de reféns por causa desse acordo de cessar-fogo que foi mediado pelos Estados Unidos entre Israel e o grupo palestino extremista Hamas. Joe Biden tomou para si, de fato, foi a equipe dele que liderou esse acordo de cessar-fogo, que intermediou esse acordo, né? Mas aí fica um questionamento sobre Donald Trump. Você acredita que ele vai tentar tomar para si um pouco do crédito, até porque ele chegou a falar que encerraria essa guerra entre Israel e Hamas antes mesmo de tomar posse pela influência que ele tem, né? E essa liberação de reféns, que é o principal ato do cessar-fogo entre Israel e Hamas, acontece no domingo, às vésperas da posse de Donald Trump. Você acha que ele vai tentar tomar para si, que isso pode ofuscar um pouco dessa última grande ação do governo Biden? Olha, eu vejo isso um pouco diferente, aliás, Lara. Eu acho que essa situação não poderia ter acontecido se não fosse pelo Donald Trump. Você sabe que no grupo de americanos que estavam falando tanto com os representantes do Hamas através do governo do Qatar e com Israel, assim, tinham dois grupos. O grupo oficial, que era do presidente Joe Biden, e também os assessores que vão tomar o lugar do Joe Biden a partir da segunda-feira. Então, os dois grupos estavam mais ou menos agindo em conjunto. E para mim é muito óbvio de que assim Hamas percebeu que não sabe o que esperar quando vem o Donald Trump. Eles têm muito mais medo de que o Trump pode agir de uma forma bem diferente do Joe Biden, que Joe Biden é uma pessoa que ele tem uma certa visão do mundo, sobretudo nessa questão do Oriente Médio, ou seja, onde ele é mais pausado, mais ele gosta de contemplar as coisas, deixar mais tempo. O Donald Trump é um pouco mais impetuoso. Então, quer dizer, eu acho que eles estavam com medo de que o Donald Trump poderia fazer algo assim radical. E da mesma forma, o Netanyahu pensou da mesma forma também. Então, acho que pela força do Donald Trump estar tomando posse na segunda-feira, isso acelerou todas essas negociações. Agora, para a gente fechar aqui os assuntos, o governo Biden, né? Fim do governo de Joe Biden, do governo democrata de Biden, ele sai com uma imagem de derrotado porque não se reelegeu, não conseguiu eleger Kamala Harris, sua vice-presidente, saiu no meio da campanha, praticamente, desistindo de disputar contra Donald Trump, sai com um parlamento hoje muito desfavorável para os democratas. Como é que Joe Biden deixa esse governo para a população americana? Qual é a imagem que fica de Biden e do partido também? Lara, eu vou dizer o seguinte, o Joe Biden é um estadista, uma pessoa que tem uma vida pública de quase 50 anos e é triste, né? Ele está deixando a Casa Branca totalmente derrotado, ou seja, ele próprio foi forçado a sair de uma campanha que ele mesmo tinha prometido que não ia tentar um segundo mandato caso fosse eleito, quando ele se elegeu a primeira vez contra o Donald Trump. Deixou muito pouco tempo para Kamala Harris montar uma campanha. Inclusive, muita gente acha que se tivesse deixado em aberto essa questão do sucessor, talvez nem teria sido a Kamala Harris, talvez teria tido um outro candidato mais forte, ou pelo menos a Kamala Harris, se fosse escolhida como uma pessoa do partido, teria mais tempo para angariar apoio, né, dos democratas e de tentar criar uma mensagem um pouco melhor formada. Mas assim, do jeito que tudo foi de mão pior para o Joe Biden, né? Ou seja, ele foi forçado assim um pouco de vergonha esse debate que ele teve, que o mundo inteiro assistiu, foi um desastre. Depois ele lutou contra uma boa parte do partido, que muita gente queria que ele saísse. Finalmente pegou Covid e foi forçado a sair. A Kamala entrou. Muita gente achava que a Kamala tinha uma boa chance, então, mas a gente viu que, de fato, a economia, a inflação era um problema assim perene, os problemas do Oriente Médio, o fato que ele não interviu de forma mais
forte contra Israel, deixou muita boa parte do Partido Democrata zangado com ele. E depois, ou seja, a Kamala perdeu, né, como a gente sabe, para o Donald Trump, e agora Donald Trump está chegando pela segunda vez na história americana, um presidente que foi eleito, saiu e foi reeleito depois. Significa que muita gente assim estava muito descontente com todas as políticas do Joe Biden. Então não sei como que a história e os historiadores vão avaliar esses 4 anos daqui a 30, 40, 50 anos, mas de momento ele está saindo muito fraco. Ou seja, lembra muito, inclusive, do como saiu o Jimmy Carter, o ex-presidente que faleceu esses dias, que também saiu depois de 4 anos com uma popularidade muito baixa, mas ele teve muitos anos, né, pós-presidência para reabilitar sua imagem. Joe Biden, infelizmente, é muito velho, não sei quantos mais anos de vida ele tem, mas ele não vai ter assim, décadas e décadas para reconstruir uma outra imagem pós-presidência. Ou seja, então, é uma situação triste, eu acho. Assim, seja você sendo americano, sendo republicano ou democrata, é muito triste ver um senhor assim saindo dessa forma com como você diz, o rabo entre as pernas. Verdade, Eric. Difícil que ele tenha mais anos ali dentro da política para conseguir recuperar a imagem dele, né? Então fica de fato essa última impressão de um governo derrotado, né? Eric Wilson, analista internacional. Sabe lá que ele fez? Pode falar. Não, só para complementar, ele fez um discurso de despedida esses dias, assim, acho que anteontem, e ele reclamou dos oligarcas, ele reclamou de um Corte Suprema politizada, ele reclamou de um monte de coisa, e todo mundo que leu isso, que gosta do Joe Biden, ou gostava das políticas do Joe Biden, falou, mas se você está reclamando de tudo isso, por que você não fez nada sobre isso durante seus 4 anos? Então, é isso. Pois é. Isso resume um pouco, né, do que foi e do que fica de imagem dele. Eric Wilson, nosso analista internacional aqui de todas as sextas-feiras, muito obrigada pela participação e te espero na segunda-feira, às 17 horas, para a gente comentar sobre a posse de Donald Trump. Vamos lá. Bom fim de semana. Continuamos nesse assunto e a gente chama para uma conversa aqui, uma mesa redonda, vamos dizer assim, né? Joelson Dias, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral e mestre em Direito pela Universidade de Harvard, e Gustavo Rabai, advogado especialista em Direito Digital. Vamos tentar entender o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Sejam bem-vindos. Primeiramente você, Joelson. Boa tarde, obrigado por aceitar nosso convite para essa conversa. A honra é toda minha, principalmente podendo partilhar dessa mesa com meu querido professor Gustavo Rabai. Gustavo, bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Carlos Jesus e professor Joelson, a honra é toda minha. Começando por você, Joelson, o que justifica esse banimento e dá para traçar um paralelo com a legislação brasileira? Teria possibilidade disso acontecer por aqui? Bom, isso faz parte de uma discussão muito atual, que é a maneira como essas plataformas lidam com a divulgação, com a amplificação do seu conteúdo, que muitas vezes acaba por se revelar em conflito com direitos fundamentais, a questão da intolerância, do ódio, da discriminação. Ou seja, um desafio que tem, eu diria, não somente os governos, mas as próprias plataformas, a sociedade, de encontrar uma sintonia fina. Claro que devemos trazer à tona o tempo todo a questão da liberdade de expressão. Se isso não significa dizer que, por conta da liberdade de expressão, se possa tudo. É claro que, por força da liberdade de expressão, e deve ser assim mesmo, se pode muito, mas não se pode tudo. Por isso, a gente enfatiza sempre os aspectos positivos das plataformas, das redes sociais, das novas tecnologias, da inteligência artificial, mas, ao mesmo tempo, falamos dos riscos que tudo isso pode revelar,
porque nós sabemos como a desinformação, principalmente de maneira amplificada, pode acabar por manipular o próprio debate público, ou seja, com o pretexto da liberdade de expressão, acabar tolhendo a liberdade de expressão de outros segmentos. Por isso que a gente vai falar da necessidade de moderação do conteúdo, preocupar quando isso se fragiliza, quando temos discursos do ódio, teorias conspiratórias, narrativas discriminatórias, enfim, uma série de riscos postos que justificam essa regulamentação por parte do Estado e muitas das vezes até mesmo a atuação das próprias cortes. No caso americano, essa situação é ainda mais delicada, porque o que levou a Suprema Corte a validar essa lei que tinha sido sancionada antes pelo presidente Biden em abril de 2004 foi justamente a compreensão de que a maneira como a plataforma estava ali a colher os dados dos seus usuários comprometia, ameaçava a segurança nacional. E é claro que isso é um interesse absolutamente legítimo. Eu digo sempre, podemos até não conseguir chegar à melhor solução, adotar a melhor conclusão, porque é sempre um exercício muito difícil esse equilíbrio entre a liberdade de expressão e outros direitos fundamentais e questões muito também relevantes, como a da segurança nacional, mas isso não nos tira, não nos dá, enfim, não isenta de responsabilidade tentar fazer essa sintonia fina, chegar nesse equilíbrio, e todas essas plataformas, principalmente os usuários, possam delas fazer uso, se manifestar, mas que isso não descambe para essas práticas que podem, ao fim e a cabo, comprometer a nossa própria convivência e com tolerância nas comunidades. Gustavo, então, liberdade de expressão e, além disso, a segurança nacional, a soberania de um país. É isso. Como o professor Joelson já sintetizou muito bem o assunto, porque, inclusive, ele tem pesquisado ativamente esse assunto, temos mantido interlocuções sobre isso. E eu também coordeno há algum tempo um grupo de pesquisa dedicado à questão da moderação de plataformas. A gente sabe que isso é uma tônica, é um dos principais eixos da nova economia digital. A gente está falando de empresas que são gigantescas, né? Por isso são chamadas de Big Techs, são os conglomerados de tecnologia que, não raro, acabam se tornando as empresas mais valiosas do mundo em termos de capitalização de mercado. E essas empresas têm umas regras todas próprias para gerenciar o conteúdo que transita, né, nessas plataformas entre seus usuários. E aí um aspecto muito importante é que os usuários têm que se submeter às regras dessas plataformas. Em havendo o banimento do TikTok nos Estados Unidos, por conta dessa legislação e desse sinal verde que a Suprema Corte vem dando, nós teríamos então uma situação no qual os criadores de conteúdo, né, os usuários comuns também, eles vão precisar se conectar em outras plataformas e vai gerar com isso um fortalecimento do Reels, do Instagram, do YouTube Shorts, né, do próprio Google, e com isso vai existir mais concentração no grupo Meta e no Google, entre outras plataformas. O fato da empresa ela ser chinesa, por si só, não gera uma ameaça consistente em termos de segurança nacional. O que se discute, na verdade, é que a empresa, especificamente a ByteDance, a empresa por trás do TikTok, ela é uma empresa, de fato, com capital chinês e que teria incorporado essa utilização de técnicas, metodologias e algoritmos que eventualmente estariam captando dados pessoais dos usuários estadunidenses. Então você tem aí algumas denúncias em torno disso e, como a gente sabe, as plataformas utilizam mecanismos de inteligência artificial e aquilo que a gente chama de black box, né? Uma caixa preta. A gente não tem como saber ao certo
qual a definição do algoritmo, quais são os instrumentais de coleta de dados, e aí a gente tem que fazer esse equilíbrio, como disse muito bem o professor Joelson. A gente tem que saber até que ponto vai a proteção de dados pessoais, a defesa da liberdade de expressão, né, e a defesa também da segurança nacional. Mas, assim, colocar a China nesse momento como grande vilã, essa decisão aí, ela pode trazer um efeito contrário. Ela vai desviar o foco, talvez, de problemas semelhantes que podem ser encontrados em plataformas estadunidenses. E não por acaso a gente tem visto esse debate na questão do anúncio do fim da verificação de fatos, né, dos fact-checkers, o fact-checking por parte, então, né, de agências especializadas, no caso da Meta, que foi o anúncio feito pelo Mark Zuckerberg na semana passada e que deixou todo mundo, né, em polvorosa. Então, esse é um momento, não é por acaso que esses temas têm dominado a centralidade, porque eles criam aí uma relação muito perigosa, uma tensão permanente entre governos e conglomerados que são verdadeiras potências do soft power mundial. Perfeito. Olha, agradeço demais pela participação, Joelson Dias e Gustavo Rabai. Esse é um assunto que a gente vai voltar a abordar algumas vezes ao longo dos próximos dias e vamos ver, o deadline é domingo. Vamos ver o que vai acontecer na semana que vem e se vamos estar aqui conversando diante de um cenário diferente já com, quem sabe, né, o TikTok banido lá nos Estados Unidos. Joelson. Eu vou dar um palpite diferente depois do professor Joelson. É? Quer deixar um palpite registrado aqui? Vocês querem deixar um palpite registrado aqui? Vamos ver o professor Joelson primeiro. Eu quero agradecer o convite. O Joelson saiu pela tangente. E dizer dos desafios que temos pela frente. Essa é uma questão comercial. Enfim, nós não temos o laissez-faire na economia. O mínimo de interferência do Estado é necessário em alguns contextos, a gente evitar abusos, evitar ilícitos. Não é diferente com essas plataformas. Sempre que a violação a direitos fundamentais, abusos ilícitos estejam em jogo, isso terá que ser aumentado. E quantas não foram as empresas que os próprios Estados Unidos aí fecharam as leis antitrust, a lei Sherman, a regulamentação trabalhista, se pode tudo. Algum tipo de regulamentação se tem que ter. Então, se constatar que realmente no caso da TikTok se estava ali a aproveitar dos usuários comprometer a ação, com toda certeza algum limite vai ser imposto. É no interesse da própria sociedade que qualquer prática ou seja, enfim, necessariamente limitada. Falhou o finalzinho da conexão aqui, mas captamos a mensagem. Joelson e Gustavo, vou livrar vocês desse palpite, não vou deixar ninguém em saia justa, não. Vamos ver segunda-feira qual vai ser a tônica da nossa conversa. Tá? E a produção deve entrar em contato com vocês para a gente agendar aqui um bate-papo, até com mais tempo aqui, para a gente analisar se aconteceu, não aconteceu. Vamos ver. Domingo é o deadline, vamos ver se vai sair do ar ou não. Joelson, muito obrigado, um ótimo final de semana. Um grande abraço. Gustavo, obrigado pela participação. Até a próxima. Muito obrigado, até a próxima.